Oi, gente! Hoje eu vou fazer o replante dessa Denfal aqui, que está enorme. Essa daqui é aquela Denfal branca, eu já mostrei ela aqui no canal, mas eu vou deixar a foto da floração dela passando aqui para você ver como que ela é linda. E como ela já cresceu bastante, já não tem mais espaço para essas brotações aqui desenvolverem, eu resolvi fazer o replante dela. Olha aqui, ela tá saindo 3 brotinhos novos aqui e eles já estão bem encostadinhos aqui na borda do vaso. Então é por isso que eu vou replantar. E hoje eu vou mostrar o passo a passo desse replante para vocês. Então agora eu vou abaixar a câmera aqui e vou mostrar como eu vou tirar ela do vaso e como eu vou replantar. Eu vou começar retirando essa orquídea aqui do vaso, eu vou apertando o vaso para ela ir se soltando aqui das bordas do vaso, porque tem muito tempo que ela está aqui. Aí é só segurar ela aqui pelos pseudobulbos e puxar que ela vai se soltar do vaso. Às vezes uma ou outra raiz acaba entrando nos furos, porque esse vaso tem vários furos na lateral e pode ser que ela fique presa por essas raízes. Mas ela se solta. No caso dessa aqui, tem 2 raízes aqui, ó, que acabaram ficando perdidas. E olha aí como que tá bonita essa orquídea de raízes. As raízes estão bem saudáveis. Eu estou dando uma limpada aqui nela, vou tirar esse substrato velho. Quando eu plantei ela, eu plantei com isopor, aqui tem carvão, tem também um pouquinho de casca de pinos. Esse é um substrato que funciona bem para Denfal, só que a casca de pinos, com o tempo, ela vai apodrecendo e a gente tem que replantar a orquídea. O carvão é a mesma coisa. Ele não apodrece, mas ele acumula sais, então a gente precisa fazer esse replante pelo menos a cada 2 anos, usando esse tipo de substrato. Essa planta aqui, como você pode ver, está bem bonita de raízes. Eu estou aqui limpando ela e eu não estou vendo raízes podres. Deve ter mais ou menos uns 2 anos e meio que ela estava aqui nesse substrato. É um substrato muito bom para cultivar orquídeas, só tem o defeito de apodrecer e de o carvão acumular sais, mas é um substrato bom. Caso você queira usar, pode usar com tranquilidade. Terminei de fazer aqui a limpeza das raízes, retirei quase todo o substrato, só ficou um pouquinho aqui, mas eu não vou retirar. Agora eu vou mostrar como eu vou fazer o replante dessa orquídea. Não vou lavar essas raízes porque elas estão perfeitas, então não tem necessidade. Então agora é hora de replantar essa Denfal. O vaso que eu vou usar para fazer o plantio dela vai ser esse vaso aqui. Essa daqui é uma cuia 18, ela é um pouco maior do que o vasinho que ela estava, ela já veio toda furadinha e já é o suficiente para fazer o replante, já vai ter espaço aqui para ela desenvolver. Então agora eu vou colocar aqui nessa cuia o isopor, que vai ser um dos substratos que eu vou usar. Já tinha isopor nela, como você viu na hora que eu retirei ela do vaso. E eu vou fazer aqui no fundo dessa cuia uma pequena camada de isopor. Eu uso o isopor porque ele é leve, mas você pode usar a pedra brita também. Vou colocar aqui um pouquinho de musgo esfagno por cima dessa camadinha de isopor. Vou colocar bem pouquinho espalhado aqui para ajudar na umidade. Lembrando que essa minha orquídea, ela fica em um local coberto. Se você cultiva suas orquídeas Denfal no tempo, em um local aí onde ela vai pegar chuva vários dias, não coloque esfagno no meio do substrato. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de caco de telha e pedra brita. Vou colocar só alguns pedaços do caco de telha, não é muita coisa. Vou colocar eles aqui no fundo, por cima desse musgo esfagno. O bom do caco de telha é que ele absorve água e deixa o substrato bem fresquinho. Agora eu vou posicionar aqui a minha orquídea. Ela tá cheia de raízes, então eu tenho que encaixar essas raízes aqui dentro desse vasinho. Aí eu vou movimentando essas raízes com bastante cuidado. Replantar uma orquídea é um processo bem lento. A gente tem que ter paciência, porque senão a gente acaba quebrando todas as raízes da orquídea. Então eu vou posicionar ela com a traseira bem encostadinha na borda do vaso e vou deixar aqui a frente dela com mais espaço para desenvolver.
Como ela tá bem cheia de raízes, tá bem difícil posicionar essa traseira encostadinha no vaso, mas eu vou dar um jeito aqui. Agora é só ir preenchendo os espaços aqui vagos com a pedra brita. Eu vou usar aqui pedra brita e isopor, basicamente como substrato. E aquele pouquinho de caco de telha que eu coloquei aqui no fundo, por baixo da planta. Aí eu vou colocando aqui a pedra brita com bastante cuidado. Vou encaixando essa pedra brita aqui entre as raízes e vou colocando também uns pedacinhos de isopor para ajudar a firmar a denfal aqui no vaso. Eu não tenho aquela medida certinha de substrato não, eu vou encaixando o isopor e depois eu vou preenchendo os espaços com a pedra brita. O importante aqui é não colocar a pedra brita pura para não ficar muito compactado o substrato. O isopor dá mais aeração e dá também mais leveza no vaso. Agora eu tô colocando aqui um pouquinho de pedra brita, já coloquei bastante isopor. Aí eu vou encaixando essa pedra brita entre as raízes. Como ela tem bastante raízes, é difícil fazer esse replante. A gente tem que ir praticamente colocando brita por brita aqui entre essas raízes. Não precisa exagerar também no substrato. Não é legal a gente cobrir muito os pseudobulbos. Coloque substrato somente por cima das raízes. Nesses locais que estão saindo brotações novas, não é legal a gente colocar substrato, porque isso pode acabar sufocando essas brotações, vai acumular muita umidade perto desses brotinhos novos e a orquídea pode acabar apodrecendo. Então, coloque substrato somente por cima das raízes, deixa ali o rizoma, o pseudobulbo da sua orquídea bem livre. Enquanto eu vou terminando de colocar aqui o substrato, eu peço a você que, se você está gostando desse vídeo, já deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Eu mostro florações, mostro replantes e passo várias dicas que eu vou aprendendo aqui de acordo com o que eu vou cultivando as minhas orquídeas. E à medida que eu vou colocando o substrato, eu vou dando leve batidinhas para esse substrato assentar aqui no vaso. Isso ajuda a deixar a orquídea mais firme no vaso. E começou a chover por aqui, vocês vão escutar aí um barulhinho de chuva. Relevem porque nessa época do ano chove e a gente está precisando muito de chuva. Aqui na minha região estava um calorão e as orquídeas estavam sofrendo muito nesses dias de calor intenso. Então essa chuvinha que está caindo agora é uma bênção. Vou colocar mais um pouquinho de pedra brita aqui só para acabar de preencher alguns espaços, bem pouquinho mesmo. E olha aí, tá praticamente pronto esse replante. Agora eu vou usar aqui palito de churrasco para tutorar ela. Eu vou prender aqui alguns pseudobulbos. Antes, deixa eu mostrar aqui como que ficou ela plantada aqui no substrato. Você pode ver que eu coloquei substrato somente por cima das raízes, as brotações novas estão bem livres aqui. Essas raízes aéreas, não quis colocar substrato por cima delas, porque elas já estavam acostumadas a ficar fora do substrato. E se eu coloco substrato em cima delas, provavelmente elas iriam secar. Então, eu deixei ela do jeito que elas estavam, aéreas, para fora do substrato. Agora eu vou pegar aqui um palito de churrasco. Esses palitos que a gente compra aí para fazer churrasquinho, a gente encontra em qualquer supermercado. E eu vou enterrar ele aqui no meio do substrato, até o fundo mesmo do substrato, até lá no isopor. Deixa eu virar aqui para tentar mostrar para você. Olha aí, eu vou prender esse pseudobulbo grandão aqui, vou enterrar o palito aqui no substrato, até chegar lá no fundo. Às vezes tem uma pedrinha brita no caminho, mas a gente vai arredando e consegue enterrar ele até o fundo do substrato. Agora eu vou prender aqui com esse araminho de amarrar sacola de pão, é um arame encapado, né? Eu sempre guardo para usar nos replantes das orquídeas, para tutorar as hastes florais. Aí eu prendo o pseudobulbo aqui no palito, só para dar uma firmeza a mais nessa orquídea. Vou colocar um outro palito aqui nesse outro pseudobulbo grandão que ela tem aqui. Deixa eu pegar aqui mais um palito, aí é o mesmo processo. Eu vou enterrar ele aqui no substrato
Eu enterro ele até encostar lá no fundo do vaso. Aí é só prender o pseudobulbo com o araminho encapado. Opte sempre por prender a orquídea pelos pseudobulbos mais antigos ou então por aqueles que já estão adultos, aqueles que já floriram. Não é legal prender a orquídea pelos pseudobulbos mais novos porque eles ainda estão se desenvolvendo. E às vezes esse araminho aqui pode acabar sufocando eles. Então aqui a orquídea já está bem firme aqui no substrato, bem fixa, bem presa. Isso é importante para ela enraizar bem. Se ela não ficar firme no substrato, ela não enraiza. Agora eu vou colocar um pouquinho de musgo esfagno, aquele musgo esfagno com palha de arroz carbonizada, aqui bem na bordinha do vaso. É importante colocar somente na borda do vaso e evitar colocar muito próximo aos pseudobulbos da orquídea. A Denfal é uma orquídea que ela não gosta de excesso de umidade. Dá até para cultivar ela totalmente sem esfagno. Ela é uma orquídea que possui esses pseudobulbos bem grossos, então eles já guardam bastante água. Eu estou colocando aqui porque elas ficam em local coberto e eu não rego com tanta frequência. Eu rego 2, 3 vezes na semana e esse musgo esfagno ajuda a manter aí um pouquinho da umidade. Mas se você faz regas mais frequentes, recomendo que você não use musgo esfagno aí nas suas Denfals. E se você for usar, use somente uma pequena quantidade, não exagere muito no musgo esfagno. Já coloquei aqui o musgo e tá pronto o replante dessa Denfal. Olha aqui como que ficou esse replante. Olha aqui que linda que ela ficou nesse vaso. Já me conta aí nos comentários o que você achou desse replante. Então, gente, terminei aqui de fazer o replante da Denfal. Ela já tá aqui plantadinha no vasinho novo. E olha aí como que ficou esse replante. Essas raízes aéreas aqui eu vou deixar porque são raízes que já estavam aéreas, então eu não coloquei elas dentro do vaso porque senão elas secam. E eu não plantei em um vaso muito grande. Devem ter sobrado aqui uns 3 dedos para as brotações novas crescerem, ó. Mas já é o suficiente. Denfal tem um segredinho, ela não gosta de vaso muito grande. Quando a gente planta ela em um vaso muito grande, ela só desenvolve o vegetal e demora para florir. Então, por isso que eu coloquei ela aqui no vasinho um pouco maior do que o anterior. Aí agora eu vou pendurar ela lá no mesmo lugar onde ela fica e assim que eu tiver algum resultado desse replante eu mostro aqui no canal. Quando ela estiver florida eu mostro também. Então esse é o vídeo de hoje, me conta aí nos comentários o que você achou desse replante e qualquer dúvida que você tiver pode deixar nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Vou deixar aqui na tela final a playlist aqui do canal sobre a orquídea Denfal. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!